Ok, pessoal, voltamos e ainda falando aqui sobre as óticas da gente, a ótica do superpreço, e nesse momento chove muito em Teresópolis e principalmente aqui na reta. Está chovendo bastante. O que pode acontecer agora? Pode encher aqui a Carmela Dutra, né? Como sempre. Olha só, esse final de semana nós tivemos sanitização aqui na TV, né? Para a segurança de todos nós, a gente mantém aqui o distanciamento, o álcool em todas as mesas. E é a empresa Mary Help. A Mary Help que faz a sanitização aqui a cada 15 dias. E tem umas imagens aí, ó. Tá vendo, ó? Exatamente onde nós estamos, a Mary Help fazendo a sanitização. Tá lá, ó, todo o nosso estúdio lá sendo preparado. Isso aconteceu aí no final de semana. E tem que ser, né? Nesse momento que a gente está vivendo, isso aí faz parte do novo normal. O que, aliás, eu acredito que isso continue acontecendo daqui para frente. Mesmo depois que o Covid, que a gente conseguir sair fora do Covid, né? A vacinação vai ter que continuar todo ano, como é H1N1, né? A vacina, ela não é uma vez só, como é a vacina do sarampo, por exemplo. Mas a vacinação ela vai ter que continuar. Ela vai continuar sempre. E a sanitização também. Aliás, deveria ser feita em todas as casas. Carlos Martins está aqui comigo. O pessoal até agora está falando aqui sobre a participação do Alex, né? O pessoal do Facebook. Que o Senhor abençoe o nosso município, pois estamos vendo nossos amigos indo para nunca mais voltar. Me sinto incapaz de poder contribuir com a nossa cidade. Está muito difícil, meu amigo. Não podemos perder a nossa fé. Eu vou aproveitar, Carlos. Aliás, tem que vir aqui no programa, hein? O que é a fé? Nesse momento, como é que é ter fé, Gabriela? A Bíblia fala muito claro para a gente, né? Que a fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Então, é o trabalho que eu faço sem ver, mas acreditar numa esperança maior. Acreditar que é possível recomeçar. No meio do caos, no meio da crise, muitas vezes por causa da tristeza, tomado pela angústia, a gente não consegue enxergar que aquilo ali vai passar, que aquilo ali vai melhorar. E eu tenho feito uma pergunta, porque todo mundo usa essa frase. Nós vamos viver um novo normal. Mas o que é o novo normal para a gente? O novo normal para a gente é viver debaixo de pânico? É viver debaixo de apatia? É viver debaixo de medo? Ou o novo normal é que eu possa me reinventar e melhorar como pessoa. Educação. Não é? Aonde eu possa redescobrir coisas que precisam mudar em mim. Porque só quando a minha mente muda, é que tudo muda. Então, o novo normal não pode ser um caminho aonde eu e a sociedade vamos traçar para viver isolado, para viver apático, para viver descrente, para não entender que a gente pode recomeçar. Ele na história da humanidade. Quantas vezes a humanidade precisou se reinventar? Nós somos privilegiados até então porque passamos por um século onde ficamos ausentes de um tipo de vírus como esse. Nós já passamos pelo HIV, nós passamos por tantas coisas que a gente pensava assim, meu Deus, no início, você lembra? Quando começou a se falar sobre HIV? Quantas pessoas morreram, quantas pessoas foram contaminadas, era um medo de você ir numa manicure e ser contaminado. Isso mesmo. Claro que numa escala muito menor do que esse vírus, a gente não tem como comparar. Mas a gente teve outras épocas na história da humanidade, aonde a humanidade precisou fazer um reboot e recomeçar. E chegou até a nós aqui hoje, esse desafio da gente entender o que a gente pode ser, não de pior. Então, o novo normal não pode levar a gente para um caminho onde a gente perca a nossa fé. Mas o novo normal precisa levar a gente por um caminho onde a gente possa crer contra a situação que a gente está vivendo. Onde a gente possa crer que o luto, ele não vai definir estágio da nossa vida daqui para frente. O luto é o momento que nós vamos passar. É um momento que precisa ser vivido, que precisa ser bem definido. Porque o luto ele não é só uma perda física. Muitas pessoas têm vivido luto por outras coisas, que senão a perda de uma pessoa, mas tem pessoas que vivem lutos por empregos que perderam, por amizades que perderam, por relacionamentos que se partiram, por coisas financeiras que foram perdidas. Então, tem muita gente vivendo um processo de luto
sabe? E que fica o tempo inteiro remoendo isso. E o luto, ele precisa ter um tempo definido para que ele seja ultrapassado. O luto, eu estava vendo um filme esses dias com meu filho, e eu vi uma frase no filme que diz assim, que o que é o luto, se não a expressão do amor? A gente olha para o luto muitas vezes, quando a gente está naquele momento de perda, e como você falou, assim, a gente olhando o Facebook, né, com esse obituário, e vem esse sentimento de tristeza. Mas por quê? Por causa do amor, por causa da saudade, por causa daquilo que aquela pessoa significava na vida de alguém, ou na nossa própria vida. Então eu posso escolher canalizar o meu luto para viver o tempo do choro, e ele é necessário, mas depois que passa esse tempo, esse luto, essa ausência da pessoa, ser lembrada como o amor, aquilo que ela tinha de melhor, aquilo que ela exerceu no tempo que ela foi colocada aqui na Terra para viver. A saudade. A saudade. Porque você só tem saudade do que é bom. Do que é bom, do que é amor. Então, quando a gente começa a encarar a expressão do luto e como a gente pode fazer para vencer esse luto, e a gente começa a pensar assim, não, eu estou vivendo aqui o momento do luto da ausência, mas pelo amor. Por aquilo que a pessoa era, por aquilo que ela viveu. E eu vou pegar para a minha vida aquilo que ela foi para mim, para que eu possa seguir isso na vida de outra pessoa. E aí sim, eu consigo respirar para entender que eu posso ter sonhos de novo, que a minha vida não acabou ali. Eu tenho um velhinho que a gente conhece, que eu sou apaixonada nele. Ele foi casado 40 e poucos anos e a esposa dele faleceu tem 20 dias. 20 dias não, minto, tem um mês. E eu estive na casa dele. Ele tem 96 anos. Hélio, eu me segurei para não chorar na frente dele, porque ele precisava do consolo. Mas quando eu cheguei lá, ele ficou na sala e eu fiquei na varanda para não ter o contato com ele. E eu de longe, a filha dele estava lá e eu não podia chegar para abraçar, porque a gente, né? E ele olhou para mim, ele começou a chorar, e ele falou assim, pastora, a mulher da minha vida se foi. Como eu vou fazer agora? A mulher da minha vida se foi, 96 anos. Eu olhei para aquele homem, 96 anos, falando da esposa, com um amor tão grande. E eu virei para ele e falei assim, mas ainda existe vida para você, seu Juscelino. Só tem 96 anos, mas você ainda tem missão aqui. Enquanto Deus der o teu sim, você tem missão aqui. E aí ele falou assim, é verdade. E eu comecei a saber que mesmo ela doente, ele fazia questão de levar ela para o quarto, dormir do lado dela, ver se ela estava respirando. E eu fiquei pensando, esse homem hoje, ele vive a ausência do amor da vida dele. Mas ele está lá, 96 anos, depois desse um mês. Está fazendo a parte dele, está comendo, está se alimentando. E eu falei assim para ele, escolha viver. Escolha viver. E honrar esse amor que só precisou ir antes de você. Né? Foi o que eu falei, ele só precisou ir antes de você. Mas daqui a pouquinho você vai se encontrar com ela. E eu saí de lá, quando eu atravessei a porta da casa dele, eu chorei muito, porque eu fiquei impactada, sabe, com a história de amor de vida dele. E é isso que a gente precisa levar, né? O legado do amor. O luto precisa ser o legado do amor. Quer dizer, a gente aprende a cada momento da nossa vida, né? Sim. E você acaba levando isso também para a pastora. Levo. Que você também leva isso para a hora que você está no culto, você passa essa experiência para as pessoas. Sim. Não tem como eu desassociar, né? Eu sou várias, a gente costuma dizer, né? Eu sou várias em uma, né? Porque eu sou a profissional, eu sou a mulher que trabalha fora da vida ministerial, eu tenho meu trabalho secular, eu tenho os meus projetos sociais, eu tenho a pessoa que precisa se cuidar, eu sou a mãe, eu sou a amiga, eu sou a filha. E eu acho que tudo isso que eu vivo, eu preciso colocar em todas essas mulheres que estão dentro de mim, sabe? Em todas essas mulheres que eu preciso exercer a cada dia, em todos esses papéis que eu preciso exercer. Se algum deles for ausente disso que eu vivo como experiência, eu não tenho como ser uma pessoa melhor. Nós temos hoje as redes sociais, que é uma coisa, não é uma coisa tão antiga assim. Sim. Tá? Ela, pelo menos as pessoas podem falar, para mim é mais antigo, mas os jovens estão hoje nascendo já com o telefone celular nas mãos.
Há 10 anos atrás, Gabriela, nós tivemos a tragédia aqui em Teresópolis. Sim. Já naquela época, eu falava sobre o coração do teresopolitano, Sim. que está muito embrutecido. Sim. Aí nós passamos pela tragédia, a coisa ela foi amenizada durante um período. As pessoas estavam ressentidas da tragédia, de tudo que a gente passou, das imagens que estão aí marcando até hoje, né, de quem viveu aquilo, e que vão deixaram marcas para sempre. E quando a gente estava começando a melhorar, veio a pandemia, ou seja, 10 anos. Mas o coração do teresopolitano, ele continuou embrutecido. É uma opinião minha, se eu tiver, você pode até discordar, mas eu acho que o coração nosso, do teresopolitano, ele continua embrutecido. Principalmente aqui. Principalmente no celular. Eu vejo coisas aqui absurdas. Vejo coisas absurdas. E eu tento falar para eles, só que eu não sei falar. Fala alguma coisa para esse povo. Eu acho que... Isso pode ser tão bom, pode se usar tão bem isso aqui. Eu sou adepta às redes sociais, eu frequento redes sociais, estou lançando meu canal para ajudar as mulheres nas redes sociais. Vamos falar disso. Né? Só que eu creio que quando a gente deixa o nosso coração petrificado, a gente perde o sentido da humanidade, da minha própria humanidade. A minha identidade, ela foi criada em Deus, né? E quando eu deixo que os meus problemas criem uma barreira, uma redoma sobre mim, eu estou impedindo a minha própria felicidade. Porque uma pessoa que ela consegue colocar uma redoma e não sentir mais, e entrar debaixo dessa pedra, debaixo dessas coisas que não se importam, ela vive uma falsa ilusão. Mas ela se destrói a si mesma. Então, assim, a gente precisa sentir, sim, a gente precisa se permitir sentir. A gente precisa se permitir chorar, a gente precisa se permitir se importar, porque aí a gente tem como melhorar até a nossa saúde emocional. Tem muita gente doente emocionalmente, porque carrega mágoa, ressentimento, falta de perdão, dureza no coração, e isso, de alguma forma, vai desembocar. Se não desemboca no emocional, vai desembocar no físico. Então, quando eu me torno uma pessoa mais sensível ao que está acontecendo, eu não estou fazendo só bem para os outros. Estou fazendo bem para mim mesmo. Eu estou fazendo com que eu tenha qualidade emocional, qualidade física, sabe? Então, isso fica para a gente pensar. Porque às vezes eu penso que eu estou fazendo isso para me proteger, para me isolar. Mas quanto mais eu me isolo, mais doente eu fico. Quanto mais eu me isolo, mais só eu fico. Ninguém foi criado para viver sozinho. Nós fomos criados para ter relacionamento. Nós fomos criados para nos comunicar. A igreja, ela, com certeza que a igreja faz tudo, ajuda. A igreja é tudo, né? A igreja, a família. A família. Né? É um conjunto de coisas. Mas eu vou na igreja. Eu estou sempre comungando, estou sempre junto com a minha família. Tá? Dentro do meu coração, continua existindo a raiva, a inveja, a cobiça. Eu estou enganando a Deus? Claro que não. Desenvolve. Claro que não. Assim como a gente vê que as pessoas usam muito as mídias sociais para colocar coisas que não estão sentindo, para colocar situações que não são verdadeiras, né? A gente vê muito fake por aí, muita coisa fabricada. E a gente acha que a gente engana as pessoas, e aí às vezes alguém te conhece e fala assim, poxa, fulano botou essa foto assim, mas ele não é assim, eu conheço ele na intimidade. Não tem isso, às vezes a gente vê uma foto de uma pessoa que bota assim, aquelas férias maravilhosas, ou aquela, e você fala assim, não é nada disso, fulano. Sim. Você acha que se eu, como ser humano, muitas vezes olho para a vida de uma pessoa no Face, e sei que aquilo ali é mentira, que dirá Deus, que conhece o nosso coração mais que a gente mesmo. Então, assim, eu posso esconder de todo mundo, mas dele eu nunca vou esconder, porque ele me conhece mais que mim mesmo. Eu gosto do salmista Davi, eu leio muito salmo, né? E o salmista Davi, quando ele falava com Deus, ele falava assim, Senhor, me perdoa dos pecados que eu nem mesmo sei que eu tenho, porque a minha alma me engana. Às vezes a gente camufla sentimentos com desculpas. A gente camufla motivações com desculpas.
Mas Deus conhece a gente melhor do que a gente mesmo. Então não adianta eu esconder essas coisas e não desejar mudança. Porque, Hélio, nós somos humanos. Eu vou sentir raiva, eu vou me sentir ira. Muitas vezes eu vou sentir isso tudo que você está falando. O problema não é eu sentir. O problema é eu não fazer nada para que isso venha sumir. Não é? Eu acho que assim, o problema não é a gente sentir essas coisas humanas. O problema é a gente não reconhecer que a gente precisa mudar. Porque a gente precisa se esvaziar desses sentimentos. Porque senão eu viro só um jargão. Eu viro um fake. Eu viro uma pessoa que eu acho que eu estou enganando todo mundo. Mas eu não vou conseguir enganar por muito tempo. Porque uma hora as minhas atitudes vão denunciar. Uma hora a minha palavra vai denunciar. Uma hora eu não vou estar vigiando tanto assim o que eu falo e algo vai escapar. Né? Assessora, ela é horrível para a gente entrevistar. Isso é horrível para a gente entrevistar. Quando eu penso na pergunta, você já responde. Eu ia te perguntar exatamente isso. Quer dizer, quando a pessoa faz isso, ela, usando a linguagem atual, ela é fake news. Isso aí. Eu ia te perguntar isso, mas você já respondeu. Deixa eu dar uma passada aqui pelo Facebook. O Carlos está lá em Albuquerque falando para a gente. Oração. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não vêm. Isso aí. Ele respondeu sobre a fé. 11, Michele Berlim está assistindo a gente. Patrícia Pinheiro também assistindo. O Carlos volta aqui. Ajudar ao próximo é um dom. Muitas vezes tentei sair fora disso. Esse mover acaba ficando ainda maior. Precisamos despertar esse dom no coração de nossos jovens. Há muitos que querem essa oportunidade. A igreja possui muitos jovens com esse sentimento. A Michele entrou aqui dizendo a verdade sempre aparece. Michele Berlim. Tânia Azevedo. Oi, minha pastora linda, eu te amo. Esse povo, eles são demais. O Carlos me deixou um gancho aqui para uma coisa que me preocupa há muitos anos, pastora. O jovem. Eu acho que o jovem se afastou da igreja. Eu não sei exatamente na sua igreja, que eu só fui lá 3 vezes para poder te conhecer um pouco melhor, para poder estar hoje aqui. Embora a gente já tenha feito um programa junto, Sim. 1 ou 2, mas eu queria te conhecer um pouco mais. Márcio, muito obrigado. Valéria Carvalho também está aqui com a gente, assistindo, nossa pastora. Né? E aí eu queria te perguntar sobre o jovem. Eu acho que o jovem está muito distanciado da igreja, inclusive das famílias. A culpa é do pai ou é do próprio jovem? A geração de hoje, e aí eu faço, né, essa alusão a toda essa tecnologia a qual eles têm acesso, muitas vezes deixam eles trancados dentro de casa, deixam eles trancados atrás de um computador, atrás de um distanciamento da família. E a gente, como pai, como mãe, é nosso papel não permitir que isso tudo roube deles esse sentido de acreditar em Deus, de estar mais perto de Deus. O meu filho fez 18 anos agora. E o meu filho, ele é adepto à tecnologia, ele ama a tecnologia, ele joga, ele brinca, mas eu sempre prezei com ele a essência da família, a essência dele ter o tempo de buscar. Muitas vezes eu chego no quarto dele e ele toca, ele quis, né, aprender a tocar teclado, e eu falo assim, filho, o que Deus te falou hoje? O que você teve com Deus? Qual foi o seu momento? Você está tirando o seu tempo? Não permita que o seu tempo seja todo roubado. E desde pequeno a gente fez isso com ele, sabe? Então, assim, o pai e a mãe, eles têm um papel fundamental, porque para a gente, como pai e mãe, que trabalha, que faz tantas coisas, eu vou dizer, muitas vezes é mais fácil, Hélio, é mais cômodo a gente deixar o filho lá atrás do celular, atrás do computador, e sendo educado por aquela enxurrada de informações que entram, que nem tudo é bom, e que tem muita coisa ruim. Eu acho que a gente não deve proibir eles de fazer isso, mas a gente deve discernir. E chamar eles para conversar. O que você tem visto? O que você tem falado? O que você pensa sobre esse assunto? Eu pergunto tudo para o Daniel, tudo. O que você pensa sobre determinado assunto? E a gente discute. Então, eu consegui gerar nele essa necessidade de buscar conselho conosco e com Deus. Você mexe no celular dele? Posso te falar? Não. Sabe por que não? Porque uma vez eu disse uma frase para ele. Eu sei que existem pais que mexem para averiguar. Eu não tinha dúvida que você ia me dizer não. Tá? Eu não tinha dúvida disso. Mas pode completar. Porque eu confio nele.
E uma vez eu disse para ele, nunca perca a confiança da sua mãe. Eu sei quem você é. E eu espero nunca precisar olhar o seu celular. Porque eu não preciso olhar. Deus está olhando o que você está fazendo. Eu tenho Mas meu eu Lucas. sei que existem famílias que precisam fazer. Sim. O meu Lucas, ele está com 20 anos agora, né? É o neto que mais está junto comigo. Tem a Tainara, que está em São Paulo, tem a Fabrícia, que está aqui, tem o Davizinho. Mas o Lucas, ele ficou comigo, ele morou comigo até os 16 anos. Está com 20 agora. Eu nunca abri a gaveta dele, a não ser para jogar as meias fedendo para fora, tá? Mas eu nunca mexi no celular dele. Eu acho isso de uma falta de respeito enorme, mas você tem que confiar. Sim. Eu quero voltar. A gente está em cima da hora de terminar, mas ó, deixa eu passar aqui. Olha como eu estou feliz, hein? As pessoas que estão aqui, peraí, Tânia Azevedo, já falei, né? Márcia Dias está assistindo a gente. Vanilda Ribeiro está assistindo. Boa noite para você, Eli Carracena. A pastora Esther Palhares está aqui assistindo a gente. Que bom, Esther. Em breve aqui no programa, tá? Carlos Martins, estamos começando uma nova ação social junto com o pastor Marquinhos, da Casa de Oração da Beiralinha. Pastor Marquinhos, um beijo, tá? Saudade de você. A pastora Esther aqui com a gente, né? Estamos aqui assistindo, sendo abençoados por essa ministração. Pode falar com ela. Ô, Esther querida, amém. É uma troca, né? Um dia a gente dá, outro dia a gente recebe. Eu também sou muito abençoada quando eu ouço você falando, viu? Um beijo. A Michele Berlim, a geração conectada. Essa geração tem sim se afastado da presença de Deus. Cabe a nós, pais, abrir os olhos dos nossos filhos nesse tempo. Márcio Dias, pais, excelente entrevista. Deus continue abençoando a nossa cidade, que os nossos corações estejam voltados para Deus. Deus é amor e é o que está faltando nas pessoas. Forte abraço, Hélio. Pastora Gabriela. Peraí, abrindo aqui, não abriu. Forte abraço, Hélio, e na pastora Gabriela. Carlos Rosa, parabéns pelo programa. Ô Márcio, na realidade eu não faço entrevista. Eu faço bate-papo. Porque entrevista é quando você pergunta e a pessoa responde. Eu não me contenho, eu tenho que conversar com as pessoas. Então eu não faço entrevista, eu faço bate-papo, né? Sempre foi assim. E eu gosto muito disso, muito mesmo. E eu estou, como eu venho falando há tempos, né? Começando aqui. Já conversei com a pastora Esther, com o pastor Márcio, com o pastor Davi, com o pastor Daniel, com a pastora Carla, com a pastora Gabriela e outros que já me deram aqui agora o nome do pastor Marquinhos, que eu tenho que falar com ele. As nossas quintas-feiras, elas serão diferentes a partir da próxima semana. Elas serão diferentes. E você está nelas. Amém. Vai estar? Com certeza. Então ótimo. É isso que a gente precisa. Porque, Gabriela, eu vim sentindo, através aí dos últimos tempos, eu já tinha vontade de fazer isso há muito tempo. Mas eu venho sentindo que eu preciso mais, principalmente para o jovem. Então eu quero reservar um dia da semana para isso. Sim, é muito importante. Eles precisam muito, eles precisam de uma base, sabe, Hélio? Eles precisam voltar a acreditar, a ter relacionamento e intimidade com Deus. E muitos deles, porque estão focados em tantas outras coisas, eles acabam esquecendo do mais importante. E aí entra o nosso papel, sabe? Como pai, como mãe, como amigos, como alguém que vai trazer para perto, vai mostrar e vai explicar. Se preciso for, vai corrigir sim, né? Mas sempre lembrando que eles têm um papel mental, eles vão estar perto. Eu recebo muitos pais, não só lá da igreja, né? Mas a gente conversa com muitos pais que questionam a gente em momentos difíceis que passam com os filhos. Filhos, às vezes, que nessa geração, por exemplo, a gente estava acostumada muito cedo a buscar uma profissão, a buscar um ideal, a buscar uma orientação de vida. E muitas vezes a gente vê jovens hoje com 23 anos, 22, formados e... não sei o que eu vou fazer, não. Não quero procurar emprego, quero ficar em casa. Eu vejo muito pai reclamando isso comigo. Como que eu faço para tirar meu filho disso? Como que eu faço porque meu filho tem um objetivo, tem uma meta? Eu falei assim, não tem outro caminho. Você tem que buscar a Deus, tem que conversar. Né? Não pode se eximir, a gente não pode achar que a escola vai fazer tudo por eles, a gente não pode achar que a faculdade vai fazer... A gente precisa trazer esse norte. E não permitir que eles fiquem
nessa procrastinação. Isso já é difícil para a gente, que tem uma experiência de vida e que passou por tanta coisa. Você imagina para um jovem de hoje estar enfrentando isso tudo, que não tem ainda a estrutura emocional, muitas vezes, que nós já deveríamos ter. Então, é o momento da gente estar perto deles, não bobear. E como? Com amor. O amor vence tudo. Eu costumo dizer isso. O amor vence tudo. Aqui está o Cassiano Lopes. Mas que denominação é a bandeira de igreja? Isso Se aí. trata de reino de Deus. É tudo sobre ele. É tudo sobre ele. Eu estou terminando o programa de hoje muito melhor do que o início. Estou terminando muito bem o programa, graças a Deus. E muito obrigado, pastora. Não, mas você não vai embora, não. Ainda tenho aqui mais alguns minutos. Eu vou deixar você terminar o programa, pastora. Aqui na tua câmera, que é a câmera 2, eu preciso que você fale com Teresópolis. Ore para Teresópolis. Ore com a nossa cidade. Amém. Eu quero dizer para essa cidade que eu amo, que foi o local do meu nascimento, que há esperança para você. A Bíblia diz que quando uma árvore é cortada, está lá em Jó. Se no tronco dela envelhecer a raiz, diz que ao cheiro das águas brotará e algo novo vai acontecer. Teresópolis, não desista de amar, não desista de crer contra a esperança, não desista de acreditar que dias melhores virão e que Teresópolis pode recomeçar, sair desse momento de luto, de dor, renovando o amor ao próximo. E nós podemos chegar lá. Não desista, Teresópolis, por mais difícil que esteja. Eu vou orar pela sua vida, por toda a cidade hoje, por todos os governantes. Vamos orar? Senhor, nós queremos entregar o destino da nossa cidade nas tuas mãos. Eu quero entregar o coração de cada família, cada lar, cada mulher, cada homem que nesse momento se encontra aflito, ansioso, esperando vagas nos hospitais, cada coração que se encontra hoje em luto, cada coração que se encontra triste, cada coração que se encontra desesperançoso. Eu creio que o teu amor é a chave para todas as coisas. Cuida dos nossos governantes, cuida dos enfermeiros, das nossas forças públicas. Pai, entra, Senhor, com teu amor, trazendo o teu favor sobre a nossa cidade. Eu quero declarar que nós já passamos por isso. E eu te peço que a tua paz, que excede a todo entendimento, entre em cada lar agora, em cada homem, em cada jovem, em cada criança, cada mulher. Oh, Pai, que o Senhor entre com o seu amor, trazendo a certeza de que vai passar. Eu abençoo a minha cidade hoje, em nome de Jesus. Amém. Ok. E foi isso que aconteceu no programa de hoje. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Pastora, muito obrigado. Amanhã o Zinho Pecene vai estar aqui. Ele vai contar uma história ali do Soberbo, o que está acontecendo ali no Soberbo, alta velocidade, os acidentes, vai falar dos seus projetos defendendo a natureza. Olha Deus aí outra vez, né? Defendendo a natureza. Zinho Pecene vai estar aqui com a gente, é nosso parceiro de amanhã. Muito obrigado a todos vocês, até o próximo. Tchau!